O Império Persa era um povo da antiguidade que habitava e se desenvolveu na região do Planalto Iraniano, onde fica a atual República Islâmica do Irã, mas que na antiguidade era a região vizinha da Mesopotâmia. Grande parte dessas tribos se estabeleceram na região a partir do terceiro milênio a.C., com destaque para os arianos, que eram entendidos como um grupo de povos de origem indo-ariana. O termo ariano é usado para se referir a uma série de povos, como os persas, os medos, os alanos e outros. Todos esses povos coexistiram no Planalto Iraniano, mas em meados do século VIII a.C., os medos estabeleceram um pequeno império na região, ao redor de sua principal cidade, Ecbatana. Daí em diante, toda a região passou a ser dominada por eles. Os persas formaram um grande império a partir do século VI a.C. Esse foi o Império Aquemênida, formado por meio da liderança de Ciro II ou Ciro o Grande. Os persas se rebelaram contra os medos, que dominavam a região e formaram um dos maiores impérios da antiguidade. Os persas viram suas fronteiras aumentarem depois de Ciro e tiveram grandes reis, como Dário I. Estabeleceram uma moeda em todo o império, organizaram seu território em satrapias para facilitar na administração e mantinham os satrapas sobre vigilância para garantir sua lealdade. Inicialmente, os persas praticavam uma religião politeísta, isso é, com um panteão formado por diferentes deuses. No entanto, a religião persa sofreu uma profunda alteração por meio das pregações de Zoroastro. Esse profeta viveu nas terras persas em algum momento entre os anos de 1500 a.C. e 1000 a.C. Durante a vida de Zoroastro, sabe-se que ele alegou ter recebido uma revelação que lhe trouxe uma nova verdade religiosa. Nessa revelação, ele viu que Ahura Mazda era a única divindade verdadeira e que todos deveriam seguir alguns princípios. Esses princípios determinavam que Ahura Mazda era inteiramente bom e que tinha um adversário chamado Angra Mainyu, considerado inteiramente mau. Além disso, as pessoas deveriam manifestar a bondade de Ahura por meio de ações, práticas e palavras. Cada pessoa tinha um livre-arbítrio para seguir o bem ou o mal. Acreditava-se que, por volta do século VI a.C., o zoatrismo se tornou popular entre os persas, sendo a principal religião do Império Aquemênida, e os persas ficaram conhecidos por sua política de tolerância religiosa. O zoatrismo também foi muito popular no Império Sassanida e no Império A cultura persa cresceu e se difundiu fortemente depois que o Império Aquemênida foi formado por Ciro o Grande no século VI a.C. No âmbito cultural e religioso, Ciro ficou marcado por conceder grande liberdade para os seus súditos, permitindo que eles praticassem sua própria religião, desde que pagassem os impostos necessários. A pirâmide social persa era diretamente influenciada pela visão de mundo religioso desse povo, e acreditava-se que o poder do rei havia sido dado pelos deuses. Os persas chamavam essa graça divina dada aos reis de Far. E quando se entendia que um rei perdia essa bênção, ele era deposto. O rei e sua família eram o topo da sociedade persa. Abaixo do rei estavam os sacerdotes, os nobres, que formavam a aristocracia e eram compostos por pessoas como os sátrapas, os comandantes militares e membros de forças militares de elite, como os imortais, os comerciantes, os artesãos, os camponeses e, por fim, os escravizados. Na sociedade persa, homens e mulheres poderiam ter os mesmos trabalhos e havia um notório respeito pelas mulheres, que poderiam assumir posições de grande importância. Existem fontes persas que apontam que o trabalho delas era remunerado de maneira igual ao dos homens. A base da economia persa eram os camponeses, que realizavam o trabalho mais pesado nas terras. Eles poderiam possuir sua própria terra e nela criavam seus animais. Também eram convocados para trabalhar nas obras designadas pelo rei. Os escravizados eram um grupo mais baixo e não poderiam ser tratados de maneira violenta, além de receber alguma compensação financeira pelo seu trabalho. A atividade econômica persa era a agricultura, e os persas comercializavam uma série de itens produzidos em suas plantações, como cevada, uvas, gergelim, linho, feijões e outros. As boas estradas no interior do império facilitavam o deslocamento dessas mercadorias, embora os persas também praticassem o comércio marítimo. O pagamento das mercadorias acontecia pela moeda circulante no Império Aquemênida, o dárico, criado a partir do reinado de Dário I.
Em 499 a.C., durante o reinado de Dário I, houve uma revolta de cidades gregas na Jônia, região da Ásia Menor, dominada pelos persas. O rei então decidiu realizar uma expedição militar punitiva contra Atenas, cidade grega que forneceu apoio à rebelião grega da Jordânia. Isso deu início à Primeira Guerra Médica em 492 a.C. Tropas enviadas por Dário I tentaram subjugar os gregos, mas a união de cidades gregas fez com que os persas fossem derrotados nesse conflito, que se concretizou em 490 a.C., durante a Batalha de Maratona. No entanto, essa derrota não conteve o espírito conquistador dos persas, que anos depois tentaram novamente anexar a Grécia. Durante o reinado de Xerxes I, o imperador persa, entre 486 e 465 a.C., foi organizada a segunda invasão da Grécia pelos persas. Dessa vez, os persas organizaram um exército de milhares de soldados que iniciaram a Segunda Guerra Médica, em 480 a.C. Novamente, os persas foram derrotados, perdendo batalhas fundamentais, como as travadas em Salamina e Plateia. Com a nova derrota, os persas assinaram um acordo com os gregos, assegurando que não tentariam invadir a Grécia novamente. Esse tratado, no entanto, demorou décadas para ser assinado, uma vez que as derrotas em Salamânia e Plateia aconteceram em 480 a.C. e 479 a.C., respectivamente. O acordo de paz entre os gregos e persas ficou conhecido como Paz de Calias, sendo assinado em 449 a.C. Depois do reinado de Xerxes I, o Império Aquemênido entrou em decadência, mas sua queda só aconteceu mais de um século depois desse reinado. Aos poucos, o poder dos reis persas foi sendo minado por sátrapes corruptos, pela crise econômica e pela grande quantidade de povos sob o controle da dinastia Aquemênida. O fim do Império Persa passa pela ascensão de Alexandre o Grande, rei da Macedônia, que assumiu o poder em 336 a.C. Em 334 a.C., ele iniciou uma campanha de conquista territorial que levou ao fim do Império em 330 a.C., depois que o rei Dário III, derrotado pelos macedônios, foi morto. A morte do rei persa fez com que seu império fosse conquistado pelos macedônios, dando um fim a um dos maiores impérios da antiguidade.